volta ao centro de campo. Final de jogo, Gelson Carmona. Um para o Mirassol, um também para a equipe do Cruzeiro. O Cruzeirão cabuloso que sai de São Paulo com apenas um ponto, que ficou barato, tá? Já aviso para quem não acompanhou. Cruzeiro, agora sim, podemos falar, perdeu a vice-liderança, terceiro colocado, mas pontua fora de casa. Dos males, o menor, Jailson. Exato. Tem jogos que a gente lamenta não ter ganhado 2 pontos, mas tem jogos que a gente tem que comemorar um ponto. E esse é um caso. O Mirassol segue, então, com uma boa campanha dentro de casa, ainda não perdeu dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro, consegue um empate. E o Cruzeiro faz um ponto que deve se comemorar, porque jogou em torno de 20 a 25 minutos no primeiro tempo e depois assistiu o Mirassol jogar. Conseguiu dar um certo trabalho na questão da marcação, de resistir até onde deu, mas o Mirassol chegou ao empate no segundo tempo com um belíssimo gol do Negueba, e o empate talvez não seja tão justo se olhar a questão de volume de jogo, mas afinal de contas, como a gente faz o jogo totalmente parcial, pra gente então, pra gente não tem como não comemorar esse empate. O Mirassol teve mais próximo do segundo gol do que o Cruzeiro. Então, um ponto importantíssimo. O Cruzeiro segue agora dentro do G4, mas agora em terceiro, bem atrás de Flamengo e Palmeiras, que tem jogos a menos. E agora é focar na Copa do Brasil, que está vindo aí. O Cruzeiro ainda faz uma boa campanha, mas a briga pelo título fica muito difícil. Eu acredito que Flamengo e Palmeiras novamente vão monopolizar essa questão aí, vai ficar entre os dois mesmo, não tem jeito, infelizmente. Mas vamos lá, vida que segue. Próximo jogo no Mineirão contra o Inter. O Cruzeiro que agora mira manter ali dentro do G4, até porque o Leonardo Jardim sempre deixou muito claro que o foco da equipe era voltar à Libertadores. Então, dentro do planejamento dele, que ele, mesmo quando a equipe chegou a assumir a liderança do campeonato, ele nunca externou que o Cruzeiro brigaria pelo título. Então, de uma certa forma, ele está sendo coerente. Mas, a gente já falou sobre isso, né? Por mais que a gente goste muito dele, ele tem muito crédito com o Cruzeiro, ele começa a dar sinais ali, começa a deixar alguns alertas ligados, que a gente precisa apontar e cobrar. Não é só de elogios que se vive, tem que cobrar dele também. Exatamente. Inclusive a escalação do Wallace para a partida, Gelson. A gente tem que se falar. Quem escala o time é ele. Exato. Quem escala o time é ele. Se você, e principalmente, você pode errar na escalação, isso é fato, não tem problema nenhum. Mas você vê o que o jogador, o que o atleta está fazendo em campo no primeiro tempo, que foi o caso do Wallace, e manter ele até o Cruzeiro tomar o gol de empate, saindo de uma jogada onde ele tá marcando. É aquela famosa frase, né? Errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Você colocou, o Wallace teve a 100ª, 200ª chance dele no Cruzeiro. E aí 45 minutos do primeiro tempo. E ele tinha todas as ferramentas para tirar o Wallace no intervalo, porque não estava fazendo uma boa partida e já tinha levado um cartão amarelo. Por mais que fosse injusto o cartão que ele levou, mas ele estava amarelado. Então tem todos os argumentos para falar assim, Wallace, fica aqui, você não vai voltar para o segundo tempo, não. Não que a entrada do Matheus Henrique, no intervalo, o Cruzeiro evitaria de tomar o gol. Não estou falando isso. Mas eu estou falando assim, você dá sinais de que você viu que está errado, viu que o fato de você não mexer no intervalo, você passa a impressão que, tipo assim, não, tá bom, tô gostando do que eu tô tá vendo, dando certo, que deu então certo. vamos manter isso. E não tava bom, a gente já cobrava isso, o Mirassol foi melhor no primeiro tempo. De forma geral, dentro da proposta do Mirassol, o Mirassol poderia ter empatado ainda no primeiro tempo. Não conseguiu empatar porque não criou chance o suficiente, não acertava o gol. Mas, basicamente, a primeira chance que eles acertaram no gol, fizeram o gol. E quase viraram, acertaram até a trave no segundo tempo. Então, era a hora de tirar o Wallace ali e botar o Matheus Henrique. Que não entrou bem também, né? Temos que ressaltar. Não entrou bem, mas ele entrou mais pro final, né? É o que a gente fala. Você colocar o jogador, acho que quando ele entrou era por meados de 30 minutos do segundo tempo. E mesmo assim ele deu algumas válvulas de escape pelo lado direito. A gente falou sobre isso. Fazia esse desafogo na saída de bola do Cruzeiro. O todo ali e não dava essa opção. O Jonathan Jesus conseguiu pelo menos achar ali algumas vezes o Matheus Henrique. Mas você colocar um cara que a gente não viu, que entrou, foi o Lautaro. Eu até brinquei que poderia ter sido gol dele, mas assim,
E aí entra Eu um outro vi, viu? caso. Eu vi. É. Uma canetaça que ele tomou do Reinaldo. Exato. E aí entra um outro ponto que é o seguinte: você começa a colocar esses caras que estão entrando na frente de um cara igual o Gabriel, igual o Japa. O Japa, eu particularmente não vi o Japa jogando com o Leonardo Jardim até agora. E é um cara que o Pedrinho tem uma grande consideração por ele. O Pedrinho fala que o Japa é uma grande promessa do Cruzeiro. Mas assim, promessa e não jogar. Então, e o Kai Kenji está sendo relacionado, não entra. Então você começa a ter essas incógnitas. Assim, e fica até um pouco ruim pro Cruzeiro trazer jogadores, porque assim, se não for os 11 que vai entrar, então você não vai jogar no Cruzeiro. Se você não tiver entre o time titular, você não joga. Porque você não entra, entendeu? Aí você vai cobrar o quê dos jogadores? Aí esses jogadores que... Como é que você vai brigar por espaço se o espaço não existe, né? Exato, não tem como. Um cara igual o Wanderson ser titular absoluto no Cruzeiro, ter cadeira cativa sem entregar, sem até hoje não ter balançado a rede. Você já defendeu o Wanderson? Sim, eu já defendi o Wanderson várias vezes, mas chega um certo ponto que não dá, entendeu? O Wanderson não chegou agora, não tem um mês que ele tá no Cruzeiro. O Wanderson tá aqui desde o começo da temporada. E assim, oportunidades... E hoje jogou mal do primeiro minuto até o último, né? O momento que ele saiu. O momento que saiu. Mal, exatamente. Então, assim, e falta inteligência pro jogador. O Wallace mesmo, a gente já falou, cansou de falar, a gente não consegue mais criticar o Wallace, não tem mais o que criticar o Wallace. A saída dele agora é só uma, é saída, é porta de saída, não tem como. Eu não acredito que ele vai reverter essa situação. O Lautaro também não acredita que ele vai reverter essa situação. E aí você começa, as duas únicas contratações que teve uma chancela do Leonardo Jardim são contratações também que a gente conecta, que é o Wanderson e o Marquinhos. Por que o Marquinhos não jogou hoje? Nem entrou no jogo, porque a gente precisava de alguém ali. O Wanderson mal, você precisava de um cara de velocidade. Então, assim, se você também não for aproveitar o Marquinhos, por que você adquiriu a compra dele? Você poderia ter devolvido ele pro Arsenal, o Arsenal se vira com o que vai fazer com ele, pegar esse dinheiro que investiu nele e investir num outro jogador. A gente lembra, o Eric Puga foi pro Bahia agora por um valor baixo, entendeu? Então fica difícil. E aí é mais uma incongruência do Leonardo Jardim nesse ponto, né, Gelson? Porque o Marquinhos, ele vinha entrando. Ele vinha sendo o cara que o Leonardo Jardim utilizava várias vezes nos jogos do Cruzeiro. E aí você não tem uma opção hoje na ponta, que é o Christian, que é o titular absoluto também desse time do técnico Leonardo Jardim, mas você tem o Marquinhos e você tem o Eduardo. Você pode, que o Eduardo, muitas vezes no Cruzeiro, fez às vezes de um volante no meio de campo. Eu acho que essa é a função real dele. E ele opta por colocar o Wallace, ao invés de colocar o Eduardo no lugar do Wallace, já que o Matheus Henrique não tinha condição de jogo o tempo inteiro, e deixar o Marquinhos de fora, que ele poderia fazer a outra ponta, e trocando com o Wanderson, alternando aí durante o jogo. Então é uma outra incongruência do Leonardo Jardim que vem acontecendo, e sim, a gente tem que começar a questionar, galera. Infelizmente, quando os resultados positivos acontecem e essas incongruências, inconsistências da formação, nas formações dele também ocorrem, você não vai questionar, porque você não questiona o que está dando certo. Mas a partir do momento que começa a dar errado e começa a demonstrar sinais de que mesmo com o erro aquilo vai ser mantido, aí sim a gente tem que começar a questionar, tem que ser cornetado, tem sim que trazer uma opinião diferente. Até porque o futebol é resultado, né? Não tem como. O time pode jogar bem, o que for, mas se não começa a dar resultado. E aí, o que eu fico mais, assim, digamos assim, chateado com a questão do Leonardo Jardim é de poder imaginar, tipo assim, como que esse cara vai gerir um grupo se ele não coloca os jogadores para jogar. Se você, em um elenco que você tem 30 atletas, só 14, 15 fazem parte do seu time, e os outros que estão ali? Será que o Gabriel Barbosa ele só pode entrar no lugar do Caio Jorge ou do Matheus Pereira? Exatamente. Será que o Bolacier só pode entrar no lugar do Caio Jorge? Parece que tem essa questão no Cruzeiro, né? Que você só reserva daquele jogador. Então, será que o Leonardo Jardim ele não possui um repertório para treinar que seja diferente? Será que não existe uma outra formação tática do Cruzeiro? Começa a aparecer esses questionamentos. Exato. A partir do momento que os resultados não vêm, Gelson. Exatamente. E não só o resultado, o desempenho. A gente já falou, o Cruzeiro é uma equipe que a tônica do Leonardo Jardim, nos melhores momentos dele, sempre foi isso. O Cruzeiro é uma equipe no primeiro tempo, é uma equipe que pressiona, é uma equipe que marca, é uma equipe que finaliza, que corre, mas no segundo tempo não. O Cruzeiro sempre cai muito de produção no segundo tempo.
E aí talvez seja a exigência que é feita no primeiro tempo, mas aí você começa a ter que fazer essas alterações. E você não faz, ele não faz essas alterações. Então sempre a gente está voltando e batendo na mesma tecla. Não tem como. O elenco que quer ser campeão hoje em dia, são 38 rodadas, gente. O campeonato é muito longo, não tem como você depender de 11, 12 jogadores, 13. Não tem como. Você tem que ter elenco. Não, e digo até mais, você falou que quer ser campeão, não é nem pra ser campeão, não. A pretensão do Cruzeiro é chegar no Libertadores. E se você vê o Campeonato Brasileiro, é muito embolado. E se você vai deixando de fazer pontos também, mesmo tendo feito um primeiro tempo quase que impecável, você corre risco, e sérios riscos, de ficar de fora da Libertadores, não bater, inclusive, a meta que você estipulou no início do campeonato. É o que aconteceu, inclusive, com o próprio Cruzeiro na temporada passada. Exatamente. Então, assim, jogo muito ruim hoje do Cruzeiro. Não, Eu ia até falar isso, eu esqueci. Eu fiquei mais chateado com essa partida do que com a própria derrota para o Santos no Mineirão, Exato, Gelson. porque a derrota